Você sabia que a igreja Nossa Senhora do Rosário, aqui em Mogi das Cruzes, antigamente tinha um complemento do nome? Eram dos homens pretos, né? Um complemento no nome dos homens pretos. Era uma referência de acolhimento aos escravos da terceira idade. Hoje, ela ajuda a contar a história dessa população aqui na cidade e também é um ponto importante do turismo. Mais do que um espaço de fé, elas guardam muito da memória de uma comunidade. Não à toa são pontos de turismo, visitação das cidades. Inaugurada em 8 de outubro de 1961, a paróquia Nossa Senhora do Rosário, que fica na Vila Industrial, tem muito mais história do que a gente imagina. A igreja original ficava em outro endereço, no coração da cidade. Construída em 1722, a paróquia era onde hoje conhecemos o Largo do Rosário. E no nome também tinham duas palavras a mais: Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Os donos dos escravos, podemos dizer assim, quando eles ficavam velhos ou adoeciam, eles eram jogados nas praias e também nas portas da igreja. Então a igreja, no trabalho da caridade dela, acolhia esses homens para o cuidado, a dignidade do ser humano, né? Então, por conta disso, houve esse acréscimo de Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, justamente por essa acolhida dos escravos. Com a mudança de endereço, também houve uma mudança no nome da paróquia. Segundo o padre, a explicação é porque não havia mais aquela realidade de acolher negros escravizados. E a ideia não era segregar a participação dos fiéis pela cor da pele. Então, referia-se à Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos por conta de acolher os nossos irmãos escravos. Não que a igreja estaria fazendo uma certa divisão, né, de racismo, podemos dizer assim, mas era um acolhimento daqueles que necessitam. Hoje, podemos dizer que não tem um racismo tão explícito desta maneira, mas é parte da igreja o quê? Acolher a todos, né? Então, até por isso que hoje não utilizamos mais Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, porque a igreja procuramos acolher a todos. Da igreja original sobrou pouca coisa. A imagem de Nossa Senhora do Rosário, esse portal que é chamado de corta-vento, 2 altares e o sino que ainda continua em atividade. Fragmentos da história que ainda resistem ao tempo. Para essa mestranda em turismo, as mudanças acabam apagando a história, mesmo que a intenção não tenha sido essa. Como é que uma igreja sai da região central, se decide tirar uma pequena igreja para colocar num bairro mais afastado? A gente entende que uma cidade, então, escolheu, por um processo de urbanização, um processo de crescimento da população, privilegiar determinados prédios em detrimento de outros. Essa é uma coisa. Eu entendo que quando se retira o nome dos pretos, pode ser uma tentativa de dizer, olha, somos todos aqui iguais, eu entendo essa postura, mas a gente também pode compreender que quando deixa esse dos pretos, uma parte que se identificava com essa nomenclatura, se identifique um pouco menos. Ela explica ainda que o caminho para resgatar essas memórias é estudar a fundo as comunidades. Quando os portugueses chegaram para explorar e escravizar parte do continente africano, já foi apresentado às pessoas ali Nossa Senhora do Rosário. Muitas dessas pessoas pretas que foram escravizadas no Brasil já chegam no Brasil com essa devoção. Outro prédio religioso que talvez você já tenha passado várias vezes e nem tenha percebido e que está ligado à história do povo negro aqui de Mogi das Cruzes é a Capela São Sebastião. Segundo a lenda, o local foi construído em homenagem a um homem negro. Injustamente foi condenado à pena capital. E corre, né, na oralidade que 2 tentativas de enforcamento falharam. E a partir dessa falha, a população que assistia à execução, o pessoal acreditou que ele era inocente, que alguma força sobrenatural agia sobre a corda e impedia que ele fosse morto. A partir desse momento, esse homem escravizado negro se tornou muito conhecido na cidade e, após a sua morte, uma capela teria sido construída em sua homenagem.
A capela fica na rua Cândido Vieira, bem no centro da cidade. Para ele, é necessário um trabalho forte de pesquisa para recuperar essa memória perdida. A gente tem que, além de observar o que há de registro no centro de Mogi, olhar a periferia. A periferia guarda muita memória, sobretudo oral, do que ocorreu num passado distante, nem tão distante aqui.